E aqui estamos com a scooter mais vendida do Brasil. Líder de vendas absoluta no seu segmento, Honda PCX CBS 2026. Na verdade, uma CBS 2026 e uma ABS 2025. Eu estou trazendo uma 25 e uma 26 para poder mostrar para vocês a diferença que existe da versão de entrada para a versão mais cara e porque ainda não chegou a ABS nem DLX 26 aqui na loja, mas assim que chegar a gente vai apresentar para vocês. E qual é a principal diferença? Na verdade, a única diferença existente, que é o sistema de freio. Aqui ele tem freio a disco na frente e tambor na traseira e o freio combinado. Se você freia à frente, ele vai jogar um pouco do freio atrás. Se você freia atrás, ele vai jogar um pouco desse freio para frente de forma automática. Aqui na ABS, ele vai trazer freio a disco na frente, freio a disco atrás, porém, ABS apenas no disco dianteiro. Tirando isso, as motos são exatamente iguais. Mesma ciclística, mesmo motor, mesmo consumo, até mesmo o design, tirando a cor, é exatamente igual nas três versões. Vale ressaltar que a CBS 2026, como dá para perceber, manteve o branco, mas na ABS e na DLX a gente teve mudança de cor. Aqui sai o vermelho, entra o azul, na versão 26, e na DLX sai o azul marinho e entra o preto. A DLX também tem uma diferença nos plásticos. Aqui na ABS é sempre preto, plástico natural, a DLX vai trazer um plástico mais claro, um contraste. Ela é uma moto com uma pegada um pouquinho mais chique, mas como eu disse, as motos em si, tirando o freio, são exatamente iguais. Vale ressaltar que essa moto, em qualquer uma das versões, ela tem o sistema Full LEDs, lanterna, farol principal, pisca, tem uma lanterna bonita. ABS, CBS tem a mesma lanterna, inclusive com acabamento fumê. E para você que não está familiarizado com scooter, é importante mencionar que a gente tem algumas diferenças de pilotagem em relação a uma moto convencional. A primeira coisa que muda em relação a uma moto convencional é o diâmetro das rodas. O scooter vai trazer rodas menores. Não só o diâmetro da roda ele é menor, mas a altura dela em relação ao solo também é menor do que uma moto convencional. Em contrapartida, no uso urbano, você tem um bônus muito grande, na verdade dois. Proteção maior contra líquidos, uma garoa ou até mesmo um vento frio. Ela tem uma área lateral muito maior e uma proteção total em relação ao joelho, perna, uma parte do tronco, às vezes um detrito que vem no sentido contrário, ela vai te proteger em relação a isso. Outra coisa muito bacana é que como você não monta e você senta, você vai ficar com o pé na plataforma. Para a menina que for usar ela com um vestido, né, uma moto convencional, talvez você não usaria a moto. Mas aqui, é lógico que eu não recomendo usar o vestido, mas caso você for usar ela com vestido, a scooter proporciona para você usar ela mesmo com o vestido. Então ela é uma moto um pouco mais prática para as meninas que querem um deslocamento prático, versátil e barato. Também é uma motoquinha muito bonita, né, pessoal? Aqui na frente a gente tem um visual bastante elegante. Ela tem um conjunto óptico que invade toda a região superior. Comparado com a NMAX, que é a sua principal rival, aqui na Honda ela é um pouco mais larga, porém a NMAX ela tem uma bolha um pouco mais alta. Mas a área de proteção aqui da PCX, na minha opinião, ela é melhor e maior em relação à sua rival. Temos aqui também um banco em dois níveis. É um banco bem confortável, inclusive essa região aqui ela é bem afundada, você tem até um apoio de lombar. A parte de acesso dela é feito através desse botão, não só para você dar a partida, ela não tem a partida convencional colocando a chave no contato, é uma chave presencial. Aqui, por exemplo, se você colocar na posição Sit, você pode fazer o acesso ao combustível, são 8 litros, aqui inclusive você consegue colocar a tampinha nessa região superior. Para você entender o que isso significa, basicamente, em média, ela pode fazer de 40 a 52, 53 km com 1 litro. Se ela for fazer 40 km com 1 litro, talvez você vai andar agarupado,
ela vai ter uma autonomia de 320 km com um tanque. Se você for andar sozinho, vai andar mais na manha, ela pode chegar aos 50, 52 km por litro. Tem vídeo na internet mostrando a autonomia que passa dos 400 km com um tanque. Comparado com a NMAX, aqui você tem 2 litros a mais. Significa que você tem um espaço a mais para, por exemplo, colocar uma pasta e mais a sua capa de chuva. Meu capacete não é um capacete pequeno e ó, ele cabe, normalmente não encosta no capacete, tá, pessoal? Então aqui você pode utilizar um capacete grande. Se você colocar ele para a direita, ela desliga, e se você afundar e botar para a direita, ela tranca e vai acionar o alarme. Tem uma portinha USB para você poder fazer carregamento e ela é chave presencial. Você não precisa conectar a chave, você pode deixar a chave no bolso. E assim que você se afasta dela, ela já reconhece e já aciona o alarme. É um alarme original da Honda, já feito para essa moto. Não interfere na parte eletrônica, na parte elétrica, não sobrecarrega o sistema e está dentro da garantia, tá, pessoal? Já é um sistema de alarme feito pela própria Honda e chave presencial. Eu acho aqui um espaço bacana, cabe, por exemplo, um celular grande. Como eu disse, tem a portinha USB. Você aperta o botão, ela fecha. Diferente da NMAX, que tem aquelas proteções plásticas, talvez pela questão visual, o plástico aqui pode ser algo bacana, mas para quem vai realmente usar em grande centro e quer colocar aquela proteção anti-pipa, aqui, como ela não tem aqueles plásticos, você consegue instalar a proteção anti-pipa no próprio guidão, que é o lugar mais adequado, tá, pessoal? Lá na NMAX você não consegue utilizar a proteção anti-pipa. No quesito mecânico, aqui a gente tem um motor de 160 cilindradas, extremamente moderno. Ele já é refrigerado líquido e comparado com a NMAX ele é um pouquinho mais potente. Na questão das vírgulas, mas sim um pouquinho mais potente. Rende 16 cavalos, 1.5 kg de torque e câmbio CVT. Ele vai trazer ali um conjunto de polias, ele é um sistema automático. Não tem embreagem e não tem o pedal da marcha. Provavelmente você fez aí a sua autoescola numa moto convencional que tinha o pedal e tinha a manopla de embreagem. Aqui você vai apenas acelerar e dosar os freios. Se você está vindo de uma moto convencional e está com aquele receio se eu vou me adaptar, na verdade a moto CVT, a scooter, ela é mais fácil do que uma moto convencional. Não tem aquele receio de soltar a embreagem de uma vez, deixar a moto morrer no sinaleiro. Aqui é uma moto muito mais tranquila para os iniciantes. Para quem vai sentado atrás, você tem essa pedaleira, que ela também tem aqui um acabamento em plástico. Se você não estiver utilizando, é só você fechar e tem inclusive um acabamento de alumínio. Uma coisa que eu recomendo para você, se você for um pouco mais cuidadoso, principalmente do lado de lá, é colocar um PPF. Se você tiver condição, nessa região aqui de baixo, porque quando você vai botar o pé aqui para acionar o pezinho, ela tem também o cavalete, o tênis acaba pegando aqui. Então pode acabar riscando, dando uma danificada na pintura. Então se você quiser cuidar um pouquinho mais, fica como uma dica aí. Inclusive, uma observação e um ponto positivo muito bacana do PCX em relação ao NMAX é que a manutenção das polias e da parte de correia do CVT, não confundam com a revisão da moto, que é uma coisa diferente, troca de óleo é uma coisa diferente, mas a revisão do sistema do CVT, aqui na Honda ele é recomendado a cada 25 mil quilômetros. Na NMAX, que é a sua rival da Yamaha, é recomendado a cada 20 mil. Então, você vai mexer no sistema CVT aqui muito depois, se comparado com a Yamaha, você vai ter um custo operacional menor. O legal é que ela já traz aqui as proteções plásticas, tem essa proteção plástica nessa região. A gente estava andando com ela, o escapamento está um pouco mais quente, mas toda a região plástica não tem temperatura. Então se você acabar encostando o sapato aqui, não vai acabar danificando o seu sapato e também não vai ficar grudando borracha da sola nessa proteção e acabar deixando o seu escapamento manchado. E agora a gente vai dar uma voltinha com ela aqui no pátio para mostrar um pouquinho da ciclística e falar um pouquinho da PCX no dia a dia. Para você dar partida, você vai virar a chave totalmente para a esquerda. O painel vai te trazer as boas-vindas e tem que apertar sempre
o freio, senão ela não dá a partida, e o pezinho recolhido também, tá, pessoal? A primeira coisa que chama a atenção aqui é que a posição de sentar, mesmo que você seja baixinho ou baixinha, ela é super tranquila. É uma moto extremamente leve, então se você tem aquele receio, é a tua primeira moto, você acabou de tirar a carteira e tem aquele receio se ela vai pender para os lados, não, pessoal. Ela é uma moto muito leve e muito fácil de conduzir, mesmo que você não tenha muita experiência. Aqui você solta o freio e acelera. Como ela tem o câmbio CVT, conforme você vai dosando o acelerador, ela vai andando. Se você vira um pouco mais, ela anda um pouco mais. E aí, para frear, você usa os freios, combinando o freio dianteiro com o freio traseiro. Como eu disse para vocês, ó, a posição da perna, ela é totalmente protegida e também relaxada. Para você que vai andar num trânsito pesado, olha só a manobra dela. Inclusive, vou dar uma aceleradinha, ó. E é uma moto bastante rapidinha, tá? Outra coisa que eu gosto aqui na scooter é que a manobrabilidade dela, o ângulo de esterço do guidão, ele é grande. E aqui a gente aproveita para falar de uma das características dessa moto, que é o sistema Start-Stop. Aqui ela desligou o motor automaticamente. Ela vai fazer isso aqui também num sinal vermelho. Você para ela, ela vai entender e vai desligar. Você pode desligar a função e assim que você acelera, ela liga novamente. Olha só que bacana. Uma coisa que eu achei muito legal, a posição do painel, inclusive com essa mini bolha que a gente tem aqui, aquele reflexo que viria no sentido contrário, às vezes no sol um pouco mais intenso, além do sistema blackout, a própria bolha protege aqui a visibilidade do painel, então você vai ter sempre as informações na cara do Gol. Lembrando que aqui você tem a informação do Start-Stop ligado, você tem ali pisca para os dois lados, você tem aqui o pisca-alerta, você tem velocidade, horário e aqui você tem também os botões, ó. Aí ali você tem trip A, trip B, você consegue estar utilizando, ó. Uma coisa que é importante de mencionar, ela desliga, mas assim que você dá um leve toquinho no acelerador, ela liga, praticamente você não tem nenhum delay, nenhum prejuízo, ou a moto vai engasgar, ou será que vai ser rápido o suficiente quando você está num sinal verde, num trânsito um pouco mais pesado. Pode ficar despreocupada que é uma moto que tem um acionamento muito rápido, tá, pessoal? Muito rápido mesmo. E a questão dos freios, tem só que tomar um certo cuidado, principalmente se você está vindo de uma moto convencional. Às vezes você tem uma CGzinha e partiu para uma scooter, ou você já tem uma moto maior e quer utilizar uma scooter como uma segunda moto. Como você tem uma roda com um diâmetro menor, a forma de reação, principalmente em relação ao freio, tem que usar mais na parcimônia, tá, pessoal? Porque, né, não pode exagerar. E chegamos ao final de mais um vídeo com a PCX CBS 2026. É realmente uma opção de mobilidade urbana que dispensa apresentações. Versátil, segura, muito econômica e muito confortável também para você que quer sair da condução do ônibus, do Uber, quer a sua primeira motinho, quer uma moto automática. É realmente uma opção muito bacana. Como eu disse lá no início do vídeo, se você for usar muito em rodovia, recomendo uma moto convencional, mas para o uso dentro da cidade é realmente uma escolha muito acertada. Quero agradecer a toda a equipe aqui da Honda KG Motos de Joinville. Vou deixar o telefone da loja aí na tela. Aí Joinville região quer comprar, quer fazer um test ride, conversa com eles. São um pessoal muito bom de negócio. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Deixa o like, um dislike. Tamo junto. Valeu. Falou.